Eu comecei a permanecer aqui já tenho idade, digamos assim, porque nascia a cerca de 300 metros daqui, especialmente na altura que começou a ver a televisão, apareceu a nossa televisão, a RTP, era um bairro ainda com algumas carências e as pessoas que viviam aqui não tinham possibilidade logo na época de adquirir um aparelho televisivo. E então nós íamos para aqui, e nessa altura nós pagávamos 5 tostões para vermos a televisão no sábado de tarde, era nossa, ganapada, deixava lá. E foi aí que comecei a frequentar aqui esta coletividade, que já era uma coletividade com algum prestígio para a zona em que estamos inseridos. O musical teve sempre uma componente muito social, porque estávamos já um bocadinho da parte superior em relação ao resto do Miragai, aos Arcos. Naquela época as cheias eram regulares. Talvez a sua posição estratégica, uma vez que aqui a Rua Arménia já fica na parte superior um bocadito dos Arcos, é a parte superior aos Arcos, e naquela época tinha a possibilidade de poder resguardar os bens essenciais que as pessoas, quando tinham essa possibilidade, não é, que o rio ia crescendo e nessa altura havia que as pessoas eram muito solidárias e procuravam ajudar os restantes e para guardar determinados móveis e etc. E era aqui que o faziam. Nós tínhamos 2 salões lá embaixo bastante grandes para a época e que fazia de refúgio não só para o mobiliário como até também para depois a pernoita, porque naquela época as autarquias não tinham as condições que felizmente hoje começam a ter. O musical sempre foi, conforme o nome da sua inauguração, foi uma instituição virada para a música. Tivemos durante umas décadas aqui o professor da música, que era uma pessoa espetacular, dedicada, trabalhador, parece-me, com o jornal de notícias, talvez, e fazia aqui aos sábados e domingos de manhã sempre as suas aulas musicais e daí a nossa atividade essencialmente era a música. Acompanhado com isso também fizemos teatro de alguma qualidade. Ao longo destes anos todos tivemos sempre um clube cênico bastante ativo, com várias cenas, onde tínhamos um senhor que é digno de ser lembrado, Bernardino da Silva, que tinha o apelido de Morrinha. Ele fazia tudo, era escritor de teatro, era professor de teatro, encenador, digamos assim, encenador e intérprete também, quer dizer, ele fazia em tudo no teatro, desde a composição da letra até a sua execução. Isso mostra claramente a dedicação com que aquela gente na época tinha em relação à atividade. O seu centenário foi já levado a efeito após o 25 de Abril, pouco tempo depois, depois nascemos em 26, foi 2 anos, 1 ano e tal depois, e foi bem preenchido, foi um cinquentenário. Tive a felicidade de fazer parte da organização do centenário, convidado pela direção da altura, e foi de facto, levámos a efeito durante 6 meses semanalmente com ações de grande importância para a época já na altura e que fiquei bastante feliz por ter conseguido levar a efeito de facto um trabalho bastante bem conseguido, baseado um pouco na nossa atividade esportiva também que tínhamos secções de ping-pong, tínhamos a pesca, tínhamos o futebol em espaço de futebol na época, mas tínhamos uma atividade bastante constante na instituição, com organização de jogos lúdicos, etc. A gente preenchia o ano todo o constante desaparecimento dos moradores cá na zona, porque com a época, com o tempo foi passando, as pessoas quando casavam, etc., os jovens da época, depois quando casavam ou iam morar para Gaia, para Gondomar, ou para Maia, para Matosinhos, etc., e começou a haver de facto um desaparecimento de pessoas, e é fácil comparar, que na época se calhar Miragai tinha uma população muito arredondada entre os 12 e os 15 mil habitantes, e hoje se tiver pouco mais de 1000 já é ser otimista.
reconheçam a importância que estas instituições tiveram e continuam a ter, sabe, de certa forma. E esperar que, de facto, a juventude agora que comece também a frequentar instituições deste género e que tragam um sangue novo, que tragam vitalidade, que tragam novas ideias.